Vamos ficar de pé então, irmãos, para fazermos a leitura da palavra de Deus. Eu não quero me alongar nesta mensagem, mas eu quero ainda, de manhã eu falei sobre compromisso com Deus, e agora de manhã eu quero, fechando, vamos dizer assim, o advento, o Natal, eu quero falar por que Cristo veio. Eu quero me basear em Mateus 1, versículo 21, por favor, irmão. Nós já lemos, domingo passado, parece que eu já li algumas vezes, mas nós vamos direcionar esta mensagem para responder esta pergunta: para que Cristo veio? Mateus capítulo 1, versículo 21. Um abraço aí para todos os irmãos que estão participando da live das suas casas. Deus abençoe a todos. Um abraço aí para a Virgínia, minha sobrinha, mamãe da Giovana, Virgínia que ganhou o seu neném antes de ontem, parece, O Matias já está na área, antes de ontem, Dia 24, dia 24, véspera de Natal. O Matias já está na área. Um abraço aí para a Virgínia, Robson, minha mãe. Amém. Mateus 1, 21. Eu vou ler o 18, 19, o 20 e o 21. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não a querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Agora queria que a igreja lesse o 21 comigo em voz bem alta. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Obrigado a Deus. Queremos ouvir a tua voz, Senhor, não as palavras do pastor Jorge, mas o teu Espírito Santo falando através de mim para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós sabemos, irmãos, que infelizmente, e falo isso com muita tristeza mesmo, infelizmente, hoje é dia 27 e a lembrança do Natal já não existe na mente, nem no coração, nem nos lábios da maioria, não sei exatamente se é a maioria, mas de grande parte das pessoas que canalizaram seu dinheiro, seu tempo e uniram suas famílias para comemorar o Natal na noite do dia 24 para o dia 25. Chegou o dia 25, dia 26 foi ontem, hoje dia 27, já não se tocam mais as músicas de Natal, os filmes de Natal, que normalmente passam nesta época, já não passam mais com tanta intensidade, os enfeites das lojas são tirados. Daqui a alguns dias, os enfeites natalinos das residências, os pisca-piscas, algumas casas já tiraram, já desligaram da tomada, porque esse evento, dos mais importantes de todos os tempos, irmãos, já começa a cair no esquecimento. E agora, por causa da pandemia, nós não teremos aquelas festas de Réveillon em Copacabana, em Septiba, nos bairros e tudo, mas de qualquer maneira as pessoas estarão voltadas para o próximo evento. Natal já passou, Jesus já nasceu, vamos para a próxima. Aí, Deus colocou no meu coração, quando eu estava meditando esta palavra, irmãos, para mostrar o que envolve, ou o que envolveu na sua plenitude a vinda de Jesus. E com certeza não foi para que o seu nascimento, este advento tão importante, se resumisse a uma noite ou a um mês. Foi muito mais do que isso. Quando
o anjo aparece em sonho a José, avisando, né? Porque tinha que ser alguém da parte de Deus para dar um aviso de tanta importância para José. José, noivo de Maria, e de repente ela apareceria grávida, né? Sem que eles fossem casados. Isso seria algo muito, muito complicado dentro de uma cultura judaica. E José, não querendo difamá-la nem envergonhá-la, mas certamente ele deve ter se sentido muito incomodado com a notícia, mas o anjo falou: não temas receber Maria como tua esposa, porque ela está grávida, só que a criança que vai nascer está sendo gerada pelo Espírito Santo. É por isso que nós cristãos, às vezes, irmãos, somos olhados de uma forma um pouco diferente pelo mundo, né? Pela filosofia do mundo, pelo comportamento do mundo, pela maneira de pensar do mundo, né? Porque o nascimento de Jesus foi de forma milagrosa. O anjo aparece em sonho a José, explicando exatamente o que ia acontecer, falou para ele não ficar com medo, não temer e receber a sua Maria. Mas quem não conhece a Deus, quem não crê na palavra, acha que isso tudo, irmãos, foi bem assim não, e começam a fazer conjecturas e suposições, e não dão crédito ao que a palavra de Deus diz. Claro que José ficou bastante incomodado, mas ele creu na palavra do anjo. E outra coisa, irmãos, José iria deixá-la secretamente, né? Só que o anúncio do anjo, a preparação do anjo foi tão forte, irmãos, que até o nome Jesus, o anjo pediu e falou exatamente o nome que ele deveria dar à criança. O anjo não somente falou que ela estaria grávida, estava grávida, uma criança gerada pelo Espírito Santo, e até o nome que seria dado à criança, o anjo disse para José. Quer dizer, Deus se encarregou de tudo, irmãos, Deus se encarregou de tudo. Mas o versículo que eu quero ressaltar nesta noite é exatamente o 21. Eu vou ler o 20 também. Enquanto ele refletia sobre isso, imagina os irmãos, a cabeça de José, né, quando o anjo veio falar com ele sobre isso. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho, e você, José, vai colocar o nome dele. Se a gente fosse raciocinar de forma lógica, e se a gente fosse tirar, é impossível, mas se a gente fosse tirar todo o sentido espiritual, milagroso da coisa, José diria assim: poxa, o filho não é meu e eu ainda tenho que dar o nome, não é meu, entre aspas, tá, irmãos? E eu tenho que dar o nome, e o nome não é nem eu que vou escolher, é o anjo que quer o nome que eu coloque. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos pecados dele. Você colocará nele o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos pecados dele. Então, se eu pudesse resumir, irmãos, Jesus veio com muitas missões, mas se nós fôssemos resumir toda a missão, todo o trabalho de Jesus em uma só, eu poderia dizer que ele veio para salvar o homem do seu pecado. Para salvar o homem do seu pecado. E como nós podemos compreender este salvar o seu povo dos seus pecados, irmãos? Nós começamos a compreender na medida que a gente vai vendo a amplitude da obra de Cristo na vida do homem, que não se resume, né, a uma noite,
não se resume sabe, a uma decoração muito bonita, ou uma mesa muito farta, essas coisas. Quem é que não gosta? É verdade, irmãos? Quem é que não gosta? E parece que cada ano que passa, parece que as famílias estão se voltando mais para fazer uma mesa muito bonita, muito decorada, e fotos, e postando nas redes sociais, o que eu acho muito legal. Só que nós fazemos essas coisas e entendemos que essas coisas são importantes para nós, enquanto seres humanos, né, que vivemos aqui, temos a nossa família, gostamos de ver nossos filhos, nossos netos, né, ganhar os seus presentinhos, se alegrando e tudo, mas olha, Jesus, Ele veio salvar o seu povo do seu pecado. Você já foi salvo do seu pecado? Você já foi liberto do pecado, melhor dizendo? A missão principal que Jesus veio trazer já alcançou você, porque senão o Natal é apenas mais uma festa dentro do calendário, e uma festa muito legal, muito legal. Ou os irmãos acham que os ateus também não reúnem a sua família? Claro que reúnem, né? Uns mais, outros menos. Então eu quero ver com os irmãos nesta noite, nesta mensagem que eu falei que não será muito longa, pelo menos quatro, vamos dizer assim, coisas que envolve este salvar o seu povo do seu pecado. Primeiro, eu quero dizer que nós devemos, quando somos alcançados por Cristo, devemos viver como Cristo. Devemos viver como Cristo, irmãos. Se esta salvação que me alcançou não me faz viver como Cristo viveu, eu não fui salvo. Não é mudar de religião, não é mudar de igreja, não, é viver como Cristo. Viver como Cristo. Eu poderia ler 1 Pedro 2,21, mas eu não vou ler não. Viver como Cristo, irmãos, viver procurando seguir o exemplo de Cristo, procurando seguir os seus ensinamentos, a sua humildade. Viver como Cristo viveu, pastor, mas é impossível. É claro que existe um ponto, irmãos, da divindade de Cristo, que nós jamais vamos alcançar, jamais seremos como Ele. Mas dentro do âmbito humano, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos ter uma vida parecida com Cristo, fazendo o que Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitando a Cristo, imitando a Jesus nas suas atitudes, imitando a Jesus na sua forma de se relacionar com as pessoas, imitando a Jesus na sua forma de condenar o pecado e não propriamente o pecador. Nós temos essa dificuldade, né? Junto com a condenação ao pecado, nós costumamos condenar o pecador e às vezes carimbamos na testa daquela pessoa: esse não tem jeito. Se Jesus fizesse isso, aquela mulher apanhada em adultério não teria jeito. Pedro, que errou feio, irmãos, quando negou 3 vezes que conhecia Jesus, esse então estaria riscado completamente do caderninho das bênçãos, não poderia mais, ele foi desqualificado, ele não teve, ele não passou no teste. Um discípulo de Cristo, não só discípulo, um apóstolo, irmãos, ele fazia parte, sabe quando a gente vê aquela mesa da ceia, aquele quadro famoso, e a gente vê Jesus ali, e 6 apóstolos de cada lado, aqueles homens que eram assim, os principais ajudadores, discípulos, eram os mais chegados, viram os milagres, viram Jesus ressuscitar mortos, Jesus acalmar a tempestade, libertar enfermos, viram Jesus curar cegos, coxos, surdos, viram Jesus fazer maravilhas, irmãos. E de repente um daqueles, e não era um qualquer, desculpe essa expressão, um qualquer, né? Era Pedro, era o mais influente, era o mais falador, era o que mais estava
ali próximo de Jesus, porque dos 12, Jesus tinha 3 que eram os mais próximos. Você sabe quais eram esses 3, irmãos? Pedro, João e Tiago. Eram os mais próximos. Quando Jesus estava na cruz, somente um desses 12, só um, irmãos, é que estava lá na cruz. Quem era esse? Era João, chamado de discípulo amado. Mas Pedro era aquele que falava, corajoso, medroso, às vezes se levantava e, corria maior risco, às vezes ele passava vergonha. Uma vez, quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, e Jesus foi lavar os pés de Pedro, ele falou: não, o senhor não vai lavar os meus pés, não, meu não, que isso? Aí Jesus falou: olha, se você não deixar eu lavar os teus pés, Pedro, você não tem parte comigo. O que Pedro falou? Senhor, então me dá logo um banho. Pedro era esse homem constante, irmãos, mas era um discípulo, estava próximo, viu os milagres, e na hora que Jesus estava sendo levado para a cruz, ele negou que conhecia Jesus. Não conheço esse homem, não sei o que tu dizes, não sei o que estás falando. Negou, irmãos. Já pensou você precisando de uma testemunha num tribunal, e você tem a testemunha que sabe exatamente o seu procedimento, sabe quem você é, sabe que você não tem culpa no cartório, e na hora a testemunha fala: não conheço essa pessoa não. Esse Pedro, irmãos, que negou 3 vezes que conhecia Jesus, mais tarde Jesus, já ressuscitado, aparece a ele e chama ele para uma conversa e pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro se tornou, irmãos, um dos principais nomes da igreja primitiva, junto com Paulo. Então isso mostra que viver como Cristo, irmãos, é não marcar as pessoas e dizer: essa pessoa não serve mais, essa pessoa falhou comigo uma vez e agora, comigo só falha uma vez. Já pensou se Deus fizesse isso conosco, irmãos? Quantas vezes nós já falhamos com Deus? Quantas vezes diante da mesa do Senhor nós chegamos chorando, arrependido por um pecado que praticamos, e sentimos o perdão de Deus, irmãos, e às vezes nós não conseguimos liberar o perdão para algumas pessoas. Então Jesus veio nos salvar deste coração duro, que às vezes não quer perdoar, que guarda mágoa, que guarda rancor. Você pode dizer amém, meu irmão? Jesus veio não só para vivermos como Ele, mas para vivermos nele, para vivermos em Cristo. Filipenses 1, 21, você pode ir comigo rapidinho aqui, irmãos? Filipenses capítulo 1, versículo 21, é Paulo quem fala agora. Filipenses 1, 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo. Jesus veio para que possamos viver em Cristo, de tal maneira, irmãos, que nada além disso não encontre espaço na nossa vida, porque nós somos novas criaturas, nós somos filhos de Deus, amém, irmãos? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus veio para que através dele pudéssemos nos tornar filhos de Deus de verdade, não apenas criaturas de Deus. Primeiro lugar, nós devemos viver como Cristo. Segundo, devemos viver em Cristo. Terceiro, devemos viver para Cristo. Parece que é a mesma coisa, mas tem as suas diferenças. Viver para Cristo, irmãos, é vivermos para a glória dEle, é vivermos para o louvor dEle, é vivermos para Deus, e se morrermos também para Deus, amém, irmãos? Ele veio para nos salvar
do poder da morte. Paulo, ele, no Novo Testamento, né, aliás, de toda a Bíblia, é o que mais se aprofundou nesse tema da morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Paulo fala que os que morrerem em Cristo vão ressuscitar com Cristo. Paulo fala que a morte não tem mais domínio sobre nós, o poder da morte não nos afeta mais. Nós terminamos um ano muito difícil, irmãos, em todas as áreas. Estamos terminando este ano, estamos aí há 4 dias do final do ano, um ano que vai ficar marcado, todos os anos ficam marcados por alguma coisa, mas esse ano foi diferente, para todo mundo, não foi só para a igreja, só para, sabe, para o comércio, para a área econômica, foi para todas as áreas, áreas da saúde, em todas as áreas, irmãos. Esse ano foi um ano diferente, e eu tenho falado aqui e vou repetir nesta noite: servos de Deus foram chamados pelo Senhor, pessoas que já não estão mais conosco. Hoje eu fiquei muito emocionado, irmãos, quando a filha do irmão Jobé, não sei se tem alguém da casa do irmão Jobé aqui, ou se está assistindo, né, pelas redes sociais, mas a Sheila, filha do irmão Jobé, postou, Jobé, não é o Jobé que mora aqui atrás não, é outro Jobé, né, para não confundir, postou uma foto dele, depois do coral Ágape se apresentar, estava com aquela beca vermelha, acho que foi em 2015, e ele era um participante ativo do coral, irmãos. E a Sheila, filha dele, colocou assim: meu pai, né, lembranças, saudades do meu pai. Esse era um dos dias que ele mais gostava. Ele acordava cedo, mais ou menos isso que ela falou. Ele preparava a sua beca, fazia os ajustes, deixava tudo preparadinho, para depois ir cantar na cantata de Natal do Coral Ágape, da Igreja Cristã Nova Vida de Santa Cruz, porque louvar a Deus era uma das coisas que ele mais gostava de fazer. Irmão Jobé, ele sentava ali onde está o irmão Zé Humberto, sentava mais ou menos ali, perto da Ivonete. Um homem de falar pouco, um homem tranquilo, que não fazia muitas coisas na igreja. Vou falar uma coisa aqui que acho que não falei para ninguém, eu acho que nem a família dele sabe. Eu cheguei a convidar ele para ser obreiro na nossa igreja, isso há muitos anos atrás. Eu falei: pastor, não, deixa eu aqui no meu canto. Mas ele fazia a obra de Deus cantando no coral. Ele não aceitou fazer parte do corpo de obreiros da igreja por vontade própria, eu respeitei, né? Mas ele era um crente ativo ali, homem de Deus. Agora, uma outra coisa também que os irmãos vão achar engraçado, que o crente não pode ter inveja. Crente pode ter inveja, irmãos? Mas existe inveja santa? Será que existe inveja santa, irmãos? Eu olhar para aquele bigode dele e ficava com inveja, irmãos. E eu brincava com ele. Meu Deus, que bigode era aquele? Né? O meu bigode está mais para um futebol de salão, né? Futsal ou society, que parece que tem 4 de cada lado, 4 fiapos de cada lado. E ele tinha aquele bigode, e era um homem de Deus. E logo no começo da pandemia, ele foi contaminado, ficou no hospital aqui alguns dias. E todo dia, de tardezinha, Sheila, filha dele, passava para mim o laudo médico, né? Ele chegou a ter uma melhorazinha, mas acabou não resistindo. Deus o chamou. Ou nós vamos entender, né, que foi uma grande derrota, e vamos questionar Deus, vamos murmurar, né? Ou então vamos entender que há coisas que pertencem a Deus e que com certeza Ele não está mais cantando aqui, e nem vai cantar hoje aqui no nosso coral, depois talvez de 20 anos ou 15 cantando no coral Ágape, Ele não vai estar cantando aqui, mas Ele está cantando na eternidade com Deus. Amém, irmãos? Com certeza.
ele vai estar cantando na eternidade com Deus. Então a nossa vida, como Paulo nos ensinou, né? O nosso viver é Cristo e morrer é lucro, lucro para a pessoa. Para os que ficam, é choro, é tristeza, é saudade, é lamento, que deve ser mesmo, né? Seria muito complicado se uma pessoa morresse e ninguém sentisse saudade, como aquele rei, deixa eu ver se eu lembro o nome do rei aqui, eu acho que é Georão, e se foi sem deixar saudades, aquele homem, foi um homem tão mau, foi filho de Gideão, se eu não me engano. Quando ele assumiu o trono, irmãos, ele logo mandou matar os seus irmãos, arrumou a confusão dentro da própria família, e ele começou a reinar, se eu não me engano, com 32 anos, reinou 8 anos e morreu. A Bíblia diz que ele morreu sem deixar saudades. Então os nossos queridos irmãos, pessoas amigas nossas, pessoas da nossa família, né? Pastores partiram. Talvez você tenha conhecido um ou dois, eu conheci alguns irmãos, mas morreram em Cristo, e sabe que se vivem para Cristo, morrem também para Cristo. Então o Senhor Jesus, irmãos, quando o anjo falou que o nome que seria dado a ele seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados, é também nos salvar, irmãos, do poder da morte. A morte já não tem mais domínio sobre a nossa vida, continuamos morrendo, o homem continua morrendo, a matéria continua morrendo, porque, né, a própria palavra diz que a morte entrou pelo pecado, mas assim como a morte entrou pelo pecado, a vida eterna entrou através de Jesus Cristo, irmãos. A vida eterna entrou através de Jesus Cristo. E em quarto e último lugar, irmãos, nós devemos viver com Cristo. Devemos viver com Cristo aqui e agora. Será que nós temos vivido com Cristo? Será que depois das festas de Natal, onde você se alegrou, ganhou presente, deu presente, ou não, de repente esse Natal foi um Natal meio difícil, meio diferente, né? Talvez esse Natal tenha sido um Natal onde os recursos tenham sido muito limitados na sua casa, talvez você tenha perdido uma renda, né? Talvez você tenha até perdido o emprego, talvez você tenha tido muitas dificuldades por causa da pandemia e tudo, a sua área de trabalho profissional foi muito afetada e você teve sérias dificuldades, e você de repente se lembrou do Natal do ano passado, que teve muito mais coisas, mas isso é apenas no âmbito humano, irmãos, no âmbito humano, né? Porque o Natal, para nós que conhecemos a Cristo e que sabemos que o nome dele é Jesus, que é também Emanuel, Deus conosco, e que ele veio salvar o seu povo do seu pecado, não se limita a uma noite no ano. Natal é Jesus nascer no nosso coração, é Jesus preparando para nós morada, porque ele falou, porque eu vou preparar para vocês lugar, e quando eu for e vos preparar, eu vou voltar para levar vocês para o mesmo lugar para onde eu estiver. Então que Deus nos abençoe. Isso que eu acabei de falar está lá em João capítulo 14, versículo 3. Nós que conhecemos a Deus, que vivemos para Deus, que nós possamos, irmãos, entender que salvar o seu povo do seu pecado, ou salvar a nossa vida, salvar a nossa alma, significa que nós devemos viver como Cristo, viver em Cristo, viver para Cristo e viver com Cristo. Que Deus nos abençoe, amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor.